Correção, semana 3, volume 2, PET, oitavo ano, ensino fundamental. Bom, galera, lembrando que esse PET aqui fala sobre o plano cartesiano, as equações de primeiro grau, né? As equações aí, os pontos em um plano cartesiano. Bom, um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Então, eu tenho aí o gráfico 1, né, com uma matéria que eu não sei, e o gráfico 2 também com uma matéria que eu não sei. Aí ele fala para nós o seguinte: vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Então, o gráfico 1, olha só. Gráfico 1. Então, eu vou colocar o primeiro par ordenado, galera, o ponto A aqui, ó. Nós temos aqui, olha só, o valor do x, o ponto A, vai ser exatamente 1970 e o valor do y vai ser exatamente 60. Já no ponto B, olha só, o ponto B, eu tenho aí, ó, 1980, e eu tenho aí 50. 50 o quê, pessoal? Vamos ver, olha só. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Então, se a gente perceber aí, olha só, basicamente os gráficos estão nos mostrando aí a porcentagem de pessoas que procuraram as vacinas de acordo com o ano, beleza? Então, eu tenho aí, ó, no ponto B, 1980 e 50 no eixo Y, né? Lembrando que aqui é o meu eixo Y e aqui é o meu eixo X. Então, o meu ponto sempre vai ser dessa forma, ó. Por exemplo, o ponto A ele vai ser x e y, o ponto B também vai ser referente a x e y. Tranquilo? Maravilha. Então, vamos pegar o ponto C aqui, ó. Nós já sabemos que o ponto C aqui vai ser 1990, né? Vai ser 1990. Como é a cada 10 anos, então é 1990. Opa, 90, né? 1990. E eu tenho aí, olha só, 40%, né? 40%. O ponto D vai ser exatamente, olha só, 2000. E eu tenho aí, olha só, 20, né? Beleza. Já no ponto E, eu tenho aí, ó, 2010. E eu tenho quantas pessoas? 20, né? Na verdade, o ponto D é 30. Deixa eu mudar aqui, 30. E o E aqui, o eixo Y, né? A parte Y do meu ponto E vai ser exatamente 20. Perfeito, galera. Então, eu consegui pegar os pontos do plano cartesiano aí referente ao gráfico A. Então, vamos lá. Gráfico B. Gráfico B. Perfeito. Vamos lá pegar o ponto A. Olha só, detalhe que nós temos uma reta decrescente e uma reta crescente, hein? Beleza. Então, o ponto A, nós temos aí, olha só, 1970, que vai ser o eixo X, a parte X, né? Eu tenho aí 20. Opa, vou apagar aqui e fazer de novo, ó, 20. Já na parte B, eu tenho aí exatamente, olha só, 1980, 30, né? 1980, 30. Vocês percebem que estão na ordem, né, galera? Então, nós sabemos aí, ó, analisando o gráfico, eu já posso até colocar esses pontos aqui de uma vez, né? Então, eu tenho aí, ó, C, o D e o E. Então, eu tenho aí, olha só, 1990. Aí, eu tenho 2000, né? 2000. E aqui eu tenho 2010. Perfeito. Aqui eu tenho 40, 50 e aqui 60. Perfeito? Porque afinal de contas está em ordem, né? Maravilha. Então, localizados os pontos, vamos para a próxima questão. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Então, vamos ver? No gráfico A, à medida que o meu tempo aqui vai aumentando, o meu ano vai aumentando, o que vai acontecendo com a minha população? Vai diminuindo, né? Então, olha só. Uma cresce, uma
cresce e a outra decresce. Perfeito. Beleza? A inclinação na reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Sim. Pois dá ideia, né? Pois temos a ideia, né? Ideia de queda, galera. Não é? Afinal de contas, a minha reta aqui, ó, ela tá caindo. Então, eu tenho uma ideia de queda. Tem algo acontecendo que está caindo, né? Nesse caso, a população. Beleza. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Vamos ver? À medida que o meu ano aqui, o meu tempo, né? O meu ano vai aumentando, o que acontece com a minha população? Vai ser exatamente crescente também, né? Então, ou seja, as duas crescem conjuntamente. Então, a inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Sim. Temos a ideia de algo crescendo, não é mesmo? Afinal de contas, a minha reta, ó, tá, ó, só crescendo, beleza? Maravilha. Vamos para a próxima questão. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Bom, galera, olha só. O gráfico A, ele nos dá uma ideia, olha só, de decréscimo, né? Tem algo aí que está acontecendo, que está caindo. Eu posso de cara aqui, ó, em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram. Então, se no caso aqui, ó, eu estou aumentando o meu tempo, o certo seria para essa matéria 1 aqui, também aumentar a minha população, né? Nesse caso, então, qual o gráfico dentro desses dois aqui, que mostra que eu estou aumentando meu tempo e estou aumentando também a minha taxa de aumento aí da população procurando os postos de saúde? É lógico que esse gráfico aqui, né? Então, a matéria jornalística 1 é referente ao gráfico B e, é claro, consequentemente, a matéria jornalística 2 vai ser referente ao gráfico A. No entanto, olha só, é só para a gente poder ver aqui o gráfico A. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba e esse número caiu para apenas 20% em 2010, ou seja, está aumentando o tempo e diminuindo a população. Então, a matéria jornalística, matéria 1, vamos lá, matéria 1, referente ao gráfico. Qual gráfico? Gráfico B, né? E a matéria 2, referente ao gráfico A. Beleza? E é isso aí, galera. Vamos para a letra E, olha só. Você identificou erros ou equívocos na construção do gráfico? Se sim, relate quais. Bom, galera, olha só, a primeira coisa é interessante essa parte do gráfico aqui e essa parte do gráfico aqui, eles não terem colocado na matéria, porque afinal de contas o gráfico é referente a 1970 a 2010. Então, olha só, não justifica eu ter colocado essas partes aqui, porque basicamente, pessoal, ele teria que me mostrar aqui, ó, referente ao ano, por exemplo, de 1960, e ele não mostrou. Sendo assim, galera, o gráfico deveria terminar exatamente aqui. Então, aqui e ir até aqui. E nesse caso, daqui até aqui. Beleza, pessoal? Nesse ponto foi a coisa que eu encontrei. Também aqui nós vemos aqui catapora e cachumba, mas só que o gráfico está falando aí de vacinação nos postos. Então, mesmo sabendo que catapora e cachumba são completamente diferentes, mas o gráfico está pegando como um todo. Eu entendi isso, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos para a próxima questão, olha só. Então o equívoco vai ser exatamente esse. O gráfico deveria ter um período de 1970 a 2010, como consta no texto.
Beleza? Seria melhor, né? Mais claro para nós, ó. Paguei texto aqui sem querer. Vamos lá, texto. Então é isso aí. Vamos para a próxima. Questão número 2. Leia-se. Associe as equações. Então eu tenho aí, ó, a primeira equação. Y é igual a 2x mais 1. E tenho a segunda equação, ó. Y igual a menos 2x mais 1. As suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações ao seu respectivo gráfico. Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos fazer para conseguir identificar um ponto referente naquele gráfico ali, e se ele pertence à minha equação, é substituir. Então eu vou pegar basicamente aqui, olha só. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Eu vou pegar esse pontinho aqui, ó. Beleza? Nesse gráfico aqui. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar aqui, ó. Nós sabemos que nesse caso aqui, percebe-se que esse ponto está fazendo uma interseção com o meu eixo das ordenadas. Isso significa, pessoal, que olha só, eu vou pegar, então, eu tenho duas equações, eu não sei quais são. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar o meu x aqui, o meu x igual a zero, porque afinal de contas, quando eu tenho o meu gráfico, a minha reta tocando no meu eixo das ordenadas, o meu x, ele obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar esse x igual a zero e vou substituir nessa equação aqui, ó, x igual a zero. Vamos ver quanto que vai ficar o y? Y é igual a 2 vezes 0 mais 1. Perfeito. Se ele é mais 1, então o meu y aqui vai ser igual a 1. Maravilha. Então, nós já percebemos aí, né, que aqui no gráfico 2 e no gráfico 1, quando o meu x for igual a 0, o meu y vai ser igual a 1. Só que agora vamos fazer o seguinte, galera. Quando eu pegar, por exemplo, a minha reta e fazer uma intersecção com o meu eixo das abscissas, eu tenho exatamente, olha só, o meu y igual a zero. Então, para eu saber aí qual desses gráficos aí é referentes a cada equação, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu y agora igual a zero e vou substituir nas equações. Substituindo o y nas equações, eu vou ter exatamente o seguinte, ó, quando o meu y for igual a zero, então aí, nesse caso, nós vimos aí, ó, que, né, vamos fazer o seguinte também, olha só, nós esquecemos de substituir o x igual a zero para essa equação aqui, ó. Eu vou ter, olha só, y é igual a menos 2 vezes 0 mais 1. Então, y é igual a 1. Mesma coisa. Beleza, agora vamos lá. Y igual a 0. Substituindo na equação, eu tenho, olha só, 0 é igual a 2x mais 1. Vamos achar o valor do x? Basicamente, eu tenho que passar o meu menos 1, o 1 para lá, né? Então, vai ficar menos 1 igual a 2x. O x, então, vai ser exatamente menos 1 sobre 2, porque, afinal de contas, eu passo 2 para baixo do 1, e assim eu tenho x igual a menos 1 sobre 2. Agora, vamos fazer o y igual a 0 para a segunda equação, ó. 0 é igual a menos 2x mais 1. Basicamente, o x vai ser menos 1 sobre menos 2, que é igual a 1 sobre 2, né, pessoal? Então, olha só que legal. Quando o meu y for igual a 0, eu tenho exatamente o meu x igual a meio, né? Menos meio. E menos meio, pessoal, está exatamente aqui, ó, menos meio. E o meio positivo vai estar exatamente aqui. Então, eu posso associar as equações. Olha só, y é igual a menos 2x mais 1. E aqui vai ser y igual a 2x mais 1. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Então, eu já peguei os meus pares ordenados, os meus pontos, né? Então, aqui eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, C, D e o E aqui, ó. Beleza? Então, eu já fiz isso já, tá? Para podermos aí já ganhar tempo, né? Então, aqui eu tenho exatamente os pontos, ó. Os pontos que ele me deu na questão. Quando eu jogo eles no gráfico, pessoal, aqui eu tenho meu eixo Y e aqui eu tenho meu eixo X. Quando eu jogo eles no gráfico, percebe aí que se tem uma reta. Podemos traçar uma reta pelos pontos no plano cartesiano? Sim, exatamente o que a figura está nos mostrando. Observando os pares ordenados e a inclinação das retas, essas duas grandezas crescem conjuntamente ou decrescem enquanto a outra cresce. À medida, então, que eu estou aumentando aqui, olha só, aumentando o meu valor do x, o que está acontecendo com o meu valor do y? Aumentando. Crescem juntas, não é mesmo? Olha só, a próxima questão agora, questão 4.
localize os seguintes pares ordenados no plano. Então, eu tenho aqui, ó, já até organizei previamente A, B, o C está aqui, o D está aqui e o E está aqui. Detalhe, pessoal, olha só, a minha reta está passando aí o meu eixo das abscissas, porque afinal de contas nós temos pontos que tem aí, ó, as ordenadas negativas, né? Então, quando eu tenho ordenadas negativas, né, como no caso aqui, olha só, o meu x aqui positivo, eu tenho exatamente esse tipo aqui de situação. Maravilha, né? Então, vamos lá. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim, né? Afinal de contas, nós temos uma reta aí ligando todos os pontos. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? Se eu aumento aqui o meu x, o que está acontecendo com o meu valor do y? Diminuindo, né, pessoal? Afinal de contas, a minha ordenada está indo para o ponto negativo. Então, uma cresce e a outra, né? E a outra decresce, pessoal. Questão 5. Em uma certa cidade funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$12 de bandeirada, né? E R$3 por quilômetros rodados. A empresa B cobra R$10 de bandeirada e R$4 por quilômetros rodados. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e... Olha só, então nós temos aí, ó, tá bem ruinzinho a leitura, pessoal, mas dá para a gente conseguir ver aqui se forçar, olha só. Nós temos aí a empresa A e a empresa B, eu não sei qual é qual, mas olha só, à medida que eu tenho aí, ó, os meus quilômetros rodados, eu tenho exatamente o meu preço, né? Então, as duas estão aumentando. À medida que eu aumento o meu quilômetro, eu tenho exatamente o meu aumento no preço. Então, nós temos aí, pessoal, grandezas que crescem conjuntamente, né? Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Olha só, galera, exatamente nesse ponto aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, 1,5 com 1,5 de quilômetros rodados, vocês concordam comigo que a empresa A aqui, olha só, a empresa A ou B, eu vou ter exatamente quilômetro rodado aqui. Mas olha só, para essa reta azul aqui, eu vou ter exatamente esse quilômetro aqui, né? Então, são dois diferentes. Mas nesse caso aqui, quando as retas estão... Nesse caso aqui, pessoal, nesse ponto, olha só, no ponto onde eu tenho 2 quilômetros rodados, né? Tá dando para ver aí, mas é 2 quilômetros rodados. Eu tenho, pessoal... R$14, né? R$14 cobrados ali para as duas empresas. Quando eu tenho retas concorrentes, as duas estão concorrentes ali em um ponto, um determinado ponto, então eu tenho exatamente, olha só, as duas empresas estão ali estão cobrando o mesmo valor. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Então eu posso colocar aqui, pessoal, ó, 2 quilômetros. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou B? Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de empresa azul, né? Azul e empresa laranja, marrom, né? Marrom. Ok? Não vou chamar de A ou B aqui, porque nós temos um erro aí nesse gráfico, por sinal, e não teve retificação lá no site do Estude em Casa. Bom, mas de qualquer forma dá para fazer. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, olha só, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui até esse ponto aqui, seria de 2 a 2,5 km. Para essa empresa azul aqui, eu tenho basicamente, de 14 a 14,5. Então, em 0,5 quilômetros, eu pago aí, ó, 0,5, né? 0,5 em reais, né? No caso, seria 50 centavos. Beleza? Agora, para outra empresa, nesse caso aqui, a empresa azul. Agora, vamos para marrom.
também para os meus 0,5 quilômetros aí rodados, né? Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar em 2 quilômetros rodados aqui, de 2 quilômetros para 2,5, eu tenho uma variação de 0,5, né? Tranquilo. Então, para a empresa marrom, de 2 quilômetros, eu paguei R$14 até, nesse caso aqui, 2,5 km, que também dá uma variação de 0,5 km, eu vou pagar com certeza mais, né? Eu vou pagar muito mais que 0,5 ou 50 centavos. Não é mesmo? Afinal de contas, eu estou ultrapassando já a empresa azul, né? Com a mesma variação aí de quilometragem. Então, agora vamos pegar um outro pedaço aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, essa variação de quilômetro aqui, ó, do 1,5 até o 2, que basicamente é 1 quilômetro rodado. Vamos ver quanto que cada empresa vai cobrar aí pela sua taxa? Ó, em 1 quilômetro aqui eu estou pagando 12, né? Na empresa marrom. Aí, lá no segundo quilômetro, eu vou estar pagando aqui 14, né? Então, eu tenho aí uma variação de 12 para 14, eu tenho exatamente aí, ó, 2, né? R$2. R$2 aí rodados, né? Tranquilo. Então, em 1 quilômetro, eu pago aí, ó, na empresa marrom. Vamos colocar até a empresa marrom aqui já, ó. Em 1 quilômetro, eu tô pagando aí, ó, basicamente R$2, né? R$2 a mais. Tô colocando aí uma variação de R$2. E já na empresa azul, pessoal, se eu for verificar aí, ó, em 1 quilômetro eu tenho aí, na verdade, 13, né? E no segundo quilômetro eu tenho aí 14. Então a empresa azul está me falando que quando eu ando 1 quilômetro, eu vou pagar basicamente R$1 a mais, né? R$1 a mais. Então, pessoal, eu já posso afirmar o seguinte, que é mais vantajoso aí para mim quando eu andar em curtos períodos de tempo, exatamente em curtos períodos, ou em curtos quilômetros, eu pegar exatamente a empresa. Qual empresa? A empresa azul. Em curtos períodos, vou até colocar, ó, em curtos, vou escrever direito aqui, em curtos, KM, empresa azul. Então é isso, pessoal. Em curtos quilômetros eu uso a empresa azul. Maravilha, né? Sendo assim, finalizamos então a correção da semana 3 do PET volume 2, 8º ano.